Fala moçada, tudo bem, né? Professor Edivan aqui e a gente vai seguir com mais uma aula falando sobre fenômenos ondulatórios. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre fenômeno ondulatório, que é sobre reflexão e refração, né? Eu expus alguns exemplos aqui para vocês e eu discuti com vocês aqui alguns fenômenos, né? Esses dois fenômenos que estão no nosso cotidiano, principalmente reflexão, né, que é o que dá essa parte que a gente está se vendo aqui agora. Então, assim, e a gente vai dar continuidade falando de alguns outros, lembrando que todos os fenômenos que eu citar aqui, eu vou citar superficialmente sobre eles, não vou aprofundar alguns fenômenos ondulatórios, porque justamente são as aulas que eu trabalho em sala de aula, então o intuito aqui é a gente entender um pouco o básico de cada um deles, e quebrar algumas crenças, né, algumas situações e que quando a gente não tem conhecimento, a gente, né, acaba sendo enganado. Então vamos lá, só para voltar aqui, todo início de slide eu deixo aqui, né, para reforçar. Aqui é um resumo, né, geral, o que é um fenômeno ondulatório, não é um martelo batido, porque a gente pode ler de várias formas, mas a gente tem que entender o básico, que é o quê? São comportamentos que as ondas possuem ao se propagarem, ao se propagarem e esbarrarem com diferentes obstáculos, superfícies ou meios. Então, o que é isso? São comportamentos que as ondas possuem, né, tanto seja ela eletromagnética ou mecânica, lembrando que a eletromagnética não necessita de um meio material para a sua existência, mecânica sim. Então, no decorrer que a onda está se propagando, o que vai ocorrendo? Ela vai se entrando em outro meio, se esbarrando e ali vai gerando outros tipos de características no seu decorrer. Então vai gerando os fenômenos ondulatórios, ok? Como eu já disse, a gente falou da reflexão, que nada mais é com a onda bater em um objeto e voltar, né? A reflexão é algo natural. A gente tem a refração, que é a onda passa de um meio para outro, um exemplo, ar e água, ou água e ar. Depende de onde está indo a onda e tal, ou do ar para o vidro, ou da água para o vidro, tanto faz. Então a onda sendo inserida de um meio para outro, quando ela tem um índice de refração diferente, né, você vai ter um desvio. E isso altera algumas propriedades, só não a frequência, na refração. Quais características vão alterar? Comprimento de onda e velocidade. E vai depender de alguns detalhes. Mais na frente eu vou estar resolvendo alguns exercícios. Vou citar sobre isso. Então aqui a gente vai falar da polarização. Polarização é um fenômeno ondulatório artificial, né? O homem foi analisando as ondas e trouxe para nosso conforto. O que é a polarização? É uma espécie de filtro para as ondas transversais. De novo, ondas transversais, exemplo clássico, a luz. Ela tem direção na vertical e na horizontal em análise simples, né? Mas não é sempre assim, ela pode estar inclinada e tudo mais. Mas elas têm um comportamento nos seus campos eletromagnéticos em forma de um X. E por isso que a gente chama isso de transversal. E a polarização, como a gente vai ver, ela vai filtrar isso aí, que é o que está seguindo falando aqui. Né? Então, é uma espécie de filtro para ondas transversais, selecionando apenas direções de vibração entre todas as direções de vibração de uma onda. Isto é, feito por meio de um polarizador, eu não coloquei aqui, mas pode ser um nome também polaroide, que a gente depara por aí, que deixa passar apenas vibrações de uma única direção. Ok. Continuando, a gente tem o seguinte, sobre a polarização. Aqui eu tenho um exemplo da luz, né? A luz está sendo incedida aqui, né? Incidente, ela está se propagando. Esse é o tipo de vibração, como eu já mostrei em sala, se não me engano tem um vídeo meu falando sobre isso, né, sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas aqui no canal, e também em outros canais por aí, a gente encontra, ou se você digitar no Google aí, ondas eletromagnéticas, você vai ver essa primeira característica antes de passar no polarizador. Então o polarizador é um filtro, pode ser, né, de polímero, pode ser um cristal, o que seja. Então ele filtra uma direção de vibração da onda, aí fica uma onda polarizada, né? Ok. Continuando, outro exemplo, a gente tem de novo, né, a representatividade de uma onda não polarizada, luz que vem do Sol, não polarizada, a gente tem essas condições em lanterna e tudo mais,
não polarizada também, né? A gente tem condições que são ondas eletromagnéticas não polarizadas, mas a gente não vai ficar focando em exemplos, só no entendimento do fenômeno. Só que aqui nesse caso, no segundo caso, eu tenho um polarizador na vertical, filtra, só deixa passar vertical, e depois eu tenho um horizontal, que filtra também as horizontais, né, as vibrações horizontais. Aqui a gente já começa a encaixar num conceito, explicando bem, sobre o óculos de sol. O óculos de sol, quando você compra ele, né, de uma empresa, né, conceituada e tal, o que acontece? Tem como você fazer uma customização, né? Ou você que vai no oculista, né? Faz todo um exame de vista e tal. Quando você vai montar o óculos, tem como você colocar lente polarizada. O que é essa lente polarizada? É esses filtros que você está vendo na imagem, que ele vai filtrar essas vibrações, né, que é as ondas eletromagnéticas que vêm da luz do sol, para os nossos olhos. Lembrando que os nossos olhos, eles captam muita informação. Aquela situação, você viaja muito tempo e você desce do outro lado, né, você está cansado, a cabeça está cansada, mas você não fez nada, você ficou captando informação a viagem inteira, né, olhando as paisagens e tudo mais. Com a lente polarizada, ela filtra as direções de vibração. Então você recebe aquela luz sem essa intensidade de energia. Então você fica mais descansado. Então os óculos de polarização, né, óculos de grau, que seja, tem como você colocar polarizado. Aproveitando uma deixa aqui, aqueles óculos transition que muda de cor, é fotossensível, né, a luz do sol. Isso é uma outra propriedade, né, que pode ser englobada aos óculos para quem utiliza ou quiser comprar também, né, mas não está ligada à polarização, que é uma espécie de filtro. A gente tem outro exemplo aqui da polarização, que é o seguinte também. Na polarização, quando uma pessoa é fotógrafa, né, e às vezes o trabalho dela é de dia, exposição ao sol, acontece bastante de, quando não tem uma lente polarizadora, como na imagem da esquerda aqui, o sol vai fazer o que ele tem de fazer, né, emanar aí, né, calor, para todo irradiar calor e luz e tudo mais. Quando você tirar uma foto aí, né, a pessoa está dentro da água e tal, uma cachoeirinha, vai tirar uma fotinha, a foto fica estourada, né, fica muito clara e tal. Quando você tem a câmera e coloca um filtro, né, polarizador, uma lente polarizadora, né, ali e corrige, né, gira e tal, você consegue filtrar algumas direções de vibração e tirar um pouco essa tonalidade estourada, vamos falar assim, da sua imagem. Né, por isso que a gente tem câmeras aí caríssimas, né, 5 mil, 10, 20, o que seja. Mas, claro, além dessa parte de polarização, ela tem toda uma instrumentação, né, tecnológica avançada, não só voltada nessa parte da física, mas também de captação e assim por diante. Outro caso que a gente tem aqui é uma imagem, 3 imagens, né, na verdade. Na primeira imagem, partindo da esquerda para a direita, a gente tem em cima um rapaz aí, né, fazendo o movimento da lente polarizada, e a gente tem essas diferenças nas imagens. Uma imagem, algo nítido, né, para mim que não é fotógrafo e não entende muito sobre tratar uma imagem, tirar uma boa fotografia, a coisa mais nítida que a gente vê é na reflexão na água aqui. Primeira coisa mais nítida. Dá para perceber também que a coloração, né, de um pouco aí dessas Vitória Regia, eu acredito que seja, que está na água, muda um pouco. Lá atrás também um pouco o sombreamento das árvores. Porque, querendo ou não, a luz do sol está refletindo nessa floresta, vou falar nesse sentido, nessa paisagem da natureza, e está voltando para a câmera. Então ele vai girando e captando a polarização mais adequada para aquela imagem que ele quer fazer. Então, polarização, filtragem, né, fazendo um filtro aí. Talvez você esteja se perguntando também sobre a lente do rapaz lá, né, o operador de máquina de solda, que o cara vai lá, solda o seu portão da sua casa, ou algo que você está fazendo. Vou fazer uma estrutura metálica na minha casa para pôr telha, que na maioria agora é assim. O cara usa um aparelho de solda, ali ele está fazendo uma fusão, né, de alta energia e tal, libera muita energia luminosa ali, altíssima, que queima a retina, por isso que quem não usa o equipamento apropriado fica formigando, né, o olho fica vermelho, parece estar com areia, e é muito importante.
né? IPI é importantíssimo para qualquer emprego que seja, né? Então, o que acontece? Ali naquela lente, ela tem uma camada polarizadora. E aquela camada polarizadora, né, quando a gente pesquisa, né, a pessoa que trabalha com isso vê que tem vários tipos de tonalidades para aquela lente. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, vive, né, o emprego dela é, aqui, é essa função, o que acontece? Ela usa, né, ela procura um IPI de maior qualidade, então com certeza a tonalidade da lente vai ser mais potente, né? Então tem uma escala de tonalidade aí porque ela vai ficar praticamente o dia inteiro trabalhando com isso. E isso influencia, né, na sua qualidade de vida para não queimar a retina, ficar cego, ter problema de saúde, o que seja. Então também aquela lente é polarizada. A gente tem casos também, né, igual aqui eu posso mostrar para vocês, de vidro, de carro também polarizado. Claro, o custo vai ser mais alto, né? Mas você tem aqui, ó, o lado esquerdo das duas imagens, não polarizado, você tem um reflexo do sol altíssimo. Quando é polarizado, você consegue até ver a pessoa depois, né? Eu brinco com meus alunos, né? Lado esquerdo, não tá polarizado, vou acelerar. Pronto, assassinou o garoto aí que tava de bicicleta. Então, a função também é até de segurança, dependendo do caso. Não falo só de você dirigindo o carro, claro. Segurança também, né? Gostei da máquina de solda. Então a polarização ela faz isso, uma espécie de filtro, então ajuda em várias qualidades de momentos aí, né, que a gente pode estar vivendo. Agora, partindo para o melhor, exercício. Então vamos lá. Os óculos de sol são usados para diminuir a intensidade da luz solar que chega aos olhos. Para tanto, as lentes de alguns óculos possuem filtros que impedem, a propagação de parte da luz incidente, permitindo apenas raios que vibram em determinadas direções ao atravessarem. Você tem um exemplo aqui, né, com o sol emitindo a luz, aí tem todas as vibrações, um óculos, depois tem só uma vibração, né? Aí fala, o fenômeno citado no texto mostrado na figura exclusivo das ondas transversais. É denominado de polarização. Outra coisa aqui, polarização só acontece em ondas transversais. Né? Longitudinais, tipo, por exemplo, o som, que é longitudinal, vibra só na mesma direção de propagação. Se você coloca um polarizador na vertical, ele atravessa. Na horizontal, também atravessa. Então, não funciona para ondas de outras características, só transversais. Tem aparelhos que já emitem, né, ondas já polarizadas, tipo frequência AM, FM do seu rádio é polarizado. Porque não tem a importância de ter vibrações para todo lado. Só uma certa, vamos falar, horizontalmente, que é a função, né, do rádio lançar horizontalmente, perdão, porque vai ter uma qualidade de alcance e também tem as diferenças, né? FM é mais curta, a AM é mais longa, as distâncias, então elas são polarizadas também. Porque a ideia é fazer uma cobertura. Então elas também são polarizadas, mas já é de emissão, né? Não passa por um filtro, vamos pensar assim no caso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dispersão. É um fenômeno ondulatório natural. Acontece quando as ondas luminosas, como quando a luz branca é destrinchada nos outros feixes de cores, ao esbarrar em objetos como prismas de vidro. Muito top a dispersão. A dispersão ela vem do seguinte, a gente tem um exemplo aqui, dois, né? Vamos começar pelo da esquerda, né? Luz policromática. O que é isso, professor? Luz sol. Policromática, luz branca, que tem todas as cores fundamentais, né? Azul, violeta, anil, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Aí aqui no cantinho tem o ar e vidro. O que acontece? A luz branca vem do sol, a gente citando um exemplo ali, está no ar. Quando ela incide no vidro, ela sofre uma refração, um desvio, e na maioria das vezes, não é todas as vezes, quando a luz branca faz isso, ela, dependendo do índice de refração, o jeito do objeto, ela abre, vamos pensar nesse sentido, a cor branca, porque a cor branca é a junção das 7 cores fundamentais, liberando essas cores que ajuda a explicar o arco-íris, que a gente vai citar um pouco mais adiante.
À direita aqui, perto da minha pessoa que está no cantinho, a gente tem isso, a luz branca, luz do sol. Se você pesquisar no YouTube, né, lançamentos de foguete ou filmagem fora do... Lançamento de foguete nem tanto, mas filmagens do espaço, filmagem que foi feita de astronautas ou talvez de foguetes que estão orbitando, igual tem a sonda que foi lançada agora, né, do projeto Artemis 1 para não tripulado em volta da Lua, né, se você estiver vendo o vídeo nessa mesma data que eu postar, tem uma filmagem que ele fez virado para a Terra e dá para ver o Sol atrás, a luz do, para quem não sabe, o Sol emite luz branca. A gente vê em outras colorações por causa da atmosfera, né, e assim por diante. Então a dispersão é como se eu estivesse abrindo a cor branca para liberar as cores características que formam ela, né? A gente tem uma capa de um CD de uma banda bem famosa, né, Pink Floyd e tal. Se eu não me engano é isso, me corrija no comentário. Onde tem um prisma, né? Você consegue comprar esse prisma na internet, é muito bacana. Você incide uma luz policromática, você pode comprar uma lanterna do tipo, luz branca. Aí, conforme você inclinar lá, né, para passar essa luz branca, ela vai fazer o quê? Dispersar essas cores lá dentro, vai destrinchar, vai abrir. Então, gerar as cores do outro lado, né? Outro fenômeno, né, outro caso que a gente pode ver no cotidiano, coloquei aqui alguns aqui, um tá até usando o prisminha, do mais lado esquerdo, mas aqui próximo à minha pessoa aqui, né, no cantinho, eu tenho um copo com água que a luz branca passou do sol. Eu tenho uma pessoa que a camiseta dela tá aparecendo algumas cores. Acontece muito no nosso dia a dia. Porque querendo ou não, a atmosfera não consegue filtrar, né? Toda a luz que vem do sol, uma certa parte passa e é a luz branca. Isso sempre existiu, né, no nosso planeta. E às vezes acontece um caso de você estar na sua casa, no seu quarto, na cozinha, onde seja, ou no seu veículo, né, andando aí pela rua e para e está em dia ensolarado. A luz bate no vidro, seja do seu automóvel, do seu quarto, o que seja. E acontece de você ver uma coloração na parede ou na sua camiseta, né? Então o que é isso? É dispersão da luz branca. Claro, não vai formar nitidamente um arco-íris, mas você já consegue perceber cores características da luz branca. Então isso é dispersão, né? Às vezes tem aqui na minha casa, um certo período, na casa que eu resido agora, um certo período do ano, o sol fica numa posição que bate na janela da cozinha e gera dispersão, e na janela do banheiro que é próximo ali. Quero fazer essa filmagem, postar no Instagram depois, muito interessante, dispersão. Todo mundo conhece, né, esse lindo arco-íris aí, e né, tem um pó de ouro no final e tudo mais. Mas vamos lá, o que acontece aqui no arco-íris? A gente tem um arco-íris. Período chuvoso é muito comum a gente ver, porque tem várias gotículas de água suspensa no ar. O sol bate nessa gotícula, né? Nessa gotícula de água. Tem um desvio dentro da gotícula e nesse momento pode acontecer a dispersão, esse destrinchamento das cores. Professor, toda vez? Não, não é toda vez. Depende do ângulo que você está vendo, a posição que está o sol, né? Então, por isso, não é toda vez que está chovendo, você vai ver arco-íris. É muito comum, né? Eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim. Casamento da raposa, que é uma situação, né, onde eu morava em Minas Gerais, conheci com meus alunos o casamento da viúva, que é o caso de estar chovendo e abrir as nuvens e o sol ficar ali irradiando. E tá chovendo. Aí você vê arco-íris também, né? Cuidado para quem tá em lugar que tem animais rastejantes, é perigoso. Fica abafado, eles gostam de sair, né? E picar, ser picado por cobra não é legal. Então o que acontece? Você tem inúmeras gotículas de água ali, a luz branca bate nessa gotícula, bate não, né? Certa parte reflete, tem um desvio e o que acontece? Você tem também a formação do arco-íris, né? Lembrando que a gente está falando dos fenômenos, estou falando em geral, da não explicada, a gente vai resolver exercícios mais posteriormente. Aqui a gente está entendendo um pouco de cada fenômeno ondulatório, né? Mas tem vários vídeos por aí explicando bem mais tecnicamente, né, parte por parte, mais aprofundado. Essa não é a nossa função, é entender o básico que nos rodeia, né, do cotidiano. Aqui a gente tem a dispersão quando a gente está falando do espalhamento da cor azul do nosso céu. O meu aluno mandou um vídeo para mim, um aluno meu,
Eu não sei se eu consigo passar ele aqui. Então aqui a gente tem o seguinte, a luz do Sol aqui não está bem representada, seria vir um feixe de Sol branco, né? Mas tudo bem. A luz branca vem, incide na atmosfera do nosso planetinha. A gente já sabe que tem várias partículas no ar, nitrogênio, oxigênio e assim por diante. Você tem a refração, desvio e também tem a dispersão, liberação das cores. Não é toda a luz branca que acontece isso, né? Porque certa parte atravessa a atmosfera. O que acontece? A cor azul, né, como está descrito aqui, o ar atmosférico que espalha a luz azul e violeta muito mais fácil, né? Então, durante o dia, você tem um espalhamento, é conhecido como espalhamento da cor azul e violeta. É mais predominante azul. Então, nesse destrinchamento das cores, a cor azul ela consegue propagar melhor, né, vamos pensar assim, para mais distâncias, uma maior distância do que as outras cores. Sem lembrar que outras cores, algumas cores não é absorvida, né, pelas moléculas, atravessa direto, vermelho e tal e tal. Quando vai dando certo pôr do Sol, a gente vai ficando mais distante do Sol, né, em termos de analisar a distância e tal. E também tem a inclinação da posição tanto do horizonte como você olhar, né, nós, onde a gente está nessa região. Por isso que a gente tem de ver mais alaranjado e vermelho ali, né, nessa tonalidade ali. Porque nesse tipo de espalhamento predomina mais a cor vermelha e laranjado, né? Então o azul não vai predominar tanto, muito bem ali. Aí é devido ao comprimento de onda e tudo mais. A gente não vai ficar muito detalhando, mas o que determina o nosso céu ser azul é a refração, esse desvio, e também a dispersão, que é o fundamental, né? O nosso céu é azul porque ele vai dispersar mais aí a cor azul entre as partículas, ok? Vamos fazer mais um exercício básico aqui, tranquilo. A respeito de difração, né? Então vamos lá, a primeira parte aqui, né? A gente vai analisar a VOF. A luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro, com índice de refração diferente. E aí? Será que é verdadeiro ou falso? Continuando, fala o seguinte, a luz branca é separada em várias cores ao passar de um meio para outro com diferentes densidades. Lembrando que densidade é peso, né? É diferente de peso. Seguindo, a gente tem a luz branca, é capaz de contornar os obstáculos. Isso é verdadeiro ou falso? Relacionado à difração. Continuando, a gente tem a luz branca, incide sobre a superfície e retorna ao seu meio de origem. A respeito da difração, será que é verdadeiro ou falso? Continuando, a gente tem o seguinte, a luz branca passa por um polarizador de ondas e passa a propagar-se em apenas uma direção. E aí? Então vamos lá, vou colocar nas respostas e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma. A primeira fala o seguinte, já aí, né, tá demarcado verdadeiro e falso, fala assim, a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro com índice de refração diferente. Ele falar a luz muda de velocidade, isso é refração. Não tem nada a ver com dispersão. Dispersão é a liberação das cores. Segundo tópico, a luz branca é separada em várias cores ao passar de um meio para outro em diferente densidade, correto? Ar e água. Quem é mais denso, quem é mais pesado? Vamos pensar nesse sentido, né? A água é mais pesada do que o ar. Ou vice-versa também, né? Da água para o ar pode, né? A gente estava falando de diferente de densidade, focando só na densidade. Agora, quando eu falo da luz branca, quando ela vem do ar e muda para água mais denso, aí tem a refração, né? O índice de refração e tem a dispersão, verdadeiro. A luz branca é capaz de contornar os obstáculos. Não, isso é um fenômeno ondulatório chamado difração, mas não dispersão. É falso para difração. A luz branca incide sobre a superfície e retorna para o meio de origem. Refletir e voltar a luz branca, por isso que a gente vê branco, porque a luz branca reflete no objeto, todas as cores e volta aos nossos olhos. Isso é reflexão. E por último, a luz branca passa por um polarizador de ondas e passa a se propagar em apenas uma direção, né? O que acontece aí a gente tem o seguinte,
Isso é polarização, ok? Então, assim, seguindo aqui, eu tenho um extra que eu esqueci de comentar lá em refração, né, que encaixa mais na refração e reflexão, que é sobre o halo solar, o halo solar, né, como meu aluno brincou em sala, o halo solar, né, em inglês. É um fenômeno ondulatório, chamado de halo solar ou halo solar, né, que acontece muito em lugares frios. Tem refração e reflexão envolvida. É aquela situação de você olhar no sol e ver uma bordinha em volta, né, um círculo. Tem uma aluna minha que filmou aqui na minha cidade, muito bom a filmagem, a foto, tá lá no meu Instagram, só você clicar aí no link, fiz a postagem e tal. Deixa like e tudo mais. O que acontece? No ar, quando o dia é muito frio, você tem muitos cristais de gelo suspenso, né, no ar. A luz branca passa, né, a luz do sol bate, né, reflete no cristal e também boa parte incide e tem a refração. Pelo formato que é o cristal, né, e pela distância, tudo mais aí, gera mais esse círculo, né, pelo o comportamento cristalino, né, desses pedacinhos de gelo. Então esse é um tipo de fenômeno que acontece muito em lugares igual aqui na minha cidade, que eu resido, quando está com um período de chuva, né? Porque as nuvens ali geralmente concentram um pouquinho também de cristais de gelo, que fica ali condensado, né? Vamos pensar assim nas nuvens e tudo mais. A gente também tem o halo sol lunar, que é à noite. Dias frios também, né? Cristais de gelo suspensos. A luz do sol reflete na lua, né? Como todo mundo já sabe, e gera esse ciclo em volta, denominado por reflexão e refração. No início desse ano de 2022, foi relatado na Suíça isso aqui, ó. Essa imagem. Também é um halo solar, né? Só que na Suíça, no momento que a galera tava esquiando, cara, muita produção de gelo, né? Bem pequenininho e tava disperso no ar. Muita produção não, né? Porque é muito gelado lá. Então esse fenômeno foi visto, eu não me recordo se é no amanhecer ou no entardecer. Quando a galera tava ali esquiando, então ficou muito top. Vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui para vocês para mostrar como é que foi, mas foi muito bacana essa parte aí. Então aqui no vídeo a gente consegue perceber, vou colocar ele para passar aqui, que acontece isso aí, né? O surfista, as pessoas estavam lá esquiando e registrou esse fenômeno, né, que é o halo solar, o halo solar, vai das pronúncias, né, que é esse fenômeno onde envolve a reflexão e a refração. Muito bonito, né? É meio estranho, né, pra gente que não tem esse costume, mas dá pra ver muito bem que tem o sol ali atrás, o lugar está bastante frio, então tem uma formação de cristais de gelo muito alta. Ok? Galerinha, então seria isso o vídeo da aula de hoje, né? A gente discutindo aqui e tudo mais sobre fenômenos ondulatórios aí. Então deixa seu like, ok? Compartilha, se inscreve. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Até mais.